Câmara perdoa dívida de 1 bilhão de igrejas, meus caros irmãos. Parece uma piada. Sério, família, quando eu vi essa matéria aqui, que é de agora, 7/9/2020, a minha reação foi rir, velho. Porque é rir pra não chorar mesmo. Ao mesmo tempo que o governo diz que não tem dinheiro, que estão quebrados, que vão furar o teto de gasto que eles mesmos criaram, que estão doando as nossas estatais a preço de banana, como provamos aqui no nosso último vídeo. Ao mesmo tempo que isso acontece, os caras perdoam a dívida de 1 bilhão de igrejas. Dívida, uma coisa que eles têm direito de receber por lei. Cara, é surreal a situação do nosso Brasil. O presidente Bolsonaro deve decidir nos próximos dias se mantém ou não o perdão às dívidas. Com uma notícia dessa, os pastores estão como? Vou até colocar a música em homenagem, o passinho do abençoado. Saca só. Dá os pulinhos, balança o braço. Dá os pulinhos, balança o braço. Quero ver geral mandando o passinho do abençoado. Dá os pulinhos, balança o braço. Dá os pulinhos, balança o braço. Quero ver geral mandando no passinho do abençoado. No passinho, no passinho, no passinho do abençoado. Isso aqui não era uma coisa nem pra pensar, né, meus caros irmãos? O país precisa. Já era uma coisa pra gerar revolta em tempos normais. Porque essas igrejas têm que pagar, elas ganham bilhões. E já não é cobrado imposto sobre dízimo nem nada. Não é porque no papel tem aquela brechinha que eles colocaram como instituições de caridade sem fins lucrativos. Mas enriquece os seus donos, que são seus pastores, colocando eles inclusive em destaque em revistas como a Forbes, por exemplo, entre os homens mais bem-sucedidos do mundo, né? Mas mesmo assim, no papel tá como que é sem fins lucrativos, então não cobra imposto. O pouco que eles têm que pagar, eles ainda sonegam e o governo ainda quer perdoar, mesmo em tempo de crises como esse. Então só por aí, não precisava nem a gente continuar com o vídeo, já podia encerrar por aqui, porque é simplesmente revoltante. Mas é importante a gente saber do que está acontecendo. Então olha só, o Congresso Nacional aprovou o texto que perdoa aproximadamente 1 bilhão em débitos e multas aplicadas pela Receita Federal às igrejas. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, dia 7 de setembro, né, no dia da suposta independência do Brasil, pelo jornal O Estado de São Paulo, com a aprovação do Congresso. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, tem até o dia 11. Você vê as datas, né, meus caros irmãos? O dia da independência maçônica, 7 de setembro, e o dia 11. Por que será? Terá até o dia 11 de setembro para decidir se manter ou não o benefício para templos religiosos. Você vê aqui o absurdo, família. Multas, inclusive, aplicadas pela Receita Federal. Por que é que a Receita Federal multou esses caras? Coisa boa eles não estavam fazendo. Mas mesmo assim os caras querem isentar da lei esses homens. Olha só o poder desses caras. Outro vídeo aqui que nós fizemos, inclusive, um rolê no carro, mostrando que esses caras têm até passaportes diplomáticos, mesmo sem ser diplomatas. Família, é uma piada, é realmente tão... não sei nem o que dizer. Eu vou continuar com a matéria antes que eu fale besteira e esse vídeo nem passe. Em abril deste ano, Bolsonaro fez uma reunião com José Barroso Teste Neto, secretário especial da Receita Federal, e David Soares, de São Paulo, deputado federal e filho do missionário R.R. Soares, para falar sobre as dívidas das igrejas. Olha com quem o cara se reúne, família. Justamente com o cara que tá devendo, ó. Deputado federal e filho do missionário R.R. Soares. Tá aqui, ó. Como é que um cara desse se elege? Aí você vê o que é o povo brasileiro, ó. Elegeram o filho do R.R. Soares. Já não bastasse enriquecer o pai dele e ele, ainda por cima elegem o cara como deputado. Para criar leis para quem? Pro povo? Lógico que não. Para criar lei em benefício deles próprios, como se fossem realmente donos do país. Soares é o autor da emenda parlamentar sobre o perdão às dívidas de templos religiosos. Pelo amor de Deus, tá vendo, família? Eu não li essa matéria, tô lendo aqui junto com vocês, de supetão, porque eu digo, vamos passar raiva junto aqui, eu e vocês, vamos passar raiva juntos. Então, eu vou ler até de novo esse pedaço, ó. Soares é autor da emenda parlamentar sobre o perdão às dívidas de templos religiosos. Sabe, família, é chato a gente tá certo, é chato. Eu queria estar errado numa hora dessa, dizer, não, o cara foi eleito ali deputado, mas ele não leva as próprias causas em consideração, não, ele trabalha pro povo. Eu gostaria muito de dizer isso, mas infelizmente tá aqui a prova. Esses caras iludem o povo, usam a fé para se elegerem e aí criam leis como se o país fosse realmente deles em benefício próprio. Olha que absurdo, meus caros irmãos. E o povo não vê isso. O povo não tá nem aí para isso, a grande verdade é essa. O povo tá muito mais interessado em achar um anticristo por semana, não é? O pessoal tá mais interessado nisso, isso dá muito mais audiência. Olha só, caso seja aprovado por Bolsonaro, o perdão às dívidas pode beneficiar a Igreja Internacional da Graça de Deus. Mas que matéria podre, né? Pode beneficiar, não, vai beneficiar a Igreja Internacional da Graça de Deus.
A mídia, quando se trata de um ladrão de galinha, eles descem o cacete. Eu vi uns youtubers aí que tava dando um rolê nos seus carros, pisando um pouquinho mais fundo. Os caras fizeram uma matéria aqui como se os caras fossem racheiro, como se os caras estivessem tirando racha mesmo. E os caras estavam acelerando sozinho. Tá errado passar do limite de velocidade? Tá, mas os caras não fizeram mal a ninguém. Foram em um horário que não tinha quase carro, tá errado do mesmo jeito? Tá. Mas por que colocar os caras como criminosos? Agora, nesse caso aqui não, ó. Pode beneficiar, que pode, vai beneficiar, foi criado para beneficiar a igreja do pai dele. E as outras. Isso é tudo uma corja só. Então vamos lá, ó. Deixa eu ler esse pedacinho de novo, ó. Pra você ver como a mídia é podre. O perdão às dívidas pode beneficiar a Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada pelo pai do deputado. A igreja tem 37,8 milhões registrados na dívida ativa da União. A instituição tem também outros débitos milionários que ainda estão em fase de cobrança administrativa. O deputado se recusou a dar entrevista ao Estadão. Então você veja só o que é que eu acho mais absurdo. Você, meu caro irmão, cidadão de bem, pagador de imposto, que não tem nem como evitar. Você, quando fica devendo a um banco, né? Se você compra um carro e não paga, com 3 meses os caras mandam buscar o teu carro. Chega o agente para levar o seu carro. E caso você se negue a dar, você vai até preso. Eles levam o teu carro. Você fica devendo no seu cartão de crédito, não consegue pagar nem o mínimo. A dívida só vai aumentando, inclusive, quando você paga o mínimo. O que é que acontece? Os caras sujam o teu CPF e tu não consegue mais comprar fiada a ninguém. Tu não consegue mais um crediário com ninguém, né? Além disso, todo mundo sabe que é fato que, embora eles não admitam isso e não possam fazer isso pela lei, eles mantêm os bancos, né, de cartão de crédito, essas empresas, essas instituições de crédito, elas têm os seus registros, fora o Serasa e outros, né, que é do governo, fora esses outros, que é os legais, eles têm um dispositivo de armazenamento de dados próprio, que se você não pagar a dívida, no SPC e no Serasa, ela some com 5 anos, não é? Ela some. Você tem o perdão da dívida. Se não conseguiu pagar em 5 anos, o seu nome volta a ficar limpo. É tipo, você fica sujo por 5 anos, depois limpa. Mas as instituições acham isso pouco e elas têm o seu cadastro. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Só não fazem nada porque não querem. Os deputados sabem disso. Inclusive o Celso Russomano já falou sobre isso. Que não pode, mas eles fazem essa prática ilegal. Mas é fato, eles têm sim. Mesmo que o seu nome esteja limpo no SPC e no Serasa, se você já ficou devendo uma vez em cartão de crédito, tá lá registrado até o dia que você pagar, né? Mesmo eles não tendo o direito de fazer isso por lei, eles fazem. E aí, no mesmo caso das igrejas aqui, ó, você vê, os caras têm as dívidas milionárias, né, prejudicando o país, sonegando imposto, e você não vê os líderes sendo presos, você não vê essas denominações religiosas fecharem, não, ao contrário. Você tem presidentes como Jair Bolsonaro indo lá na igreja desses caras e dando abraço neles e dando passaporte diplomáticos, é isso que você tem. Além disso, o perdão da dívida. Não seria melhor aqui perdoar 1 bilhão em dívidas dos trabalhadores, das pessoas que realmente estão precisando, estão devendo até em vendas, em supermercados? Gente, como é que as pessoas não veem um absurdo desse e ainda gritam mito para esse tipo de governo? Ah, Davi, era melhor o PT, por que aqui um tem que estar atrelado ao outro? Nenhum presta, tira os dois. Vamos tentar alguma coisa nova. O sistema conseguiu meter isso na cabeça das pessoas para acabar com o diálogo, para que a gente não pense em outras soluções. Eu vou continuar com a matéria, família, mas é revoltante, ó. Publicamente, Bolsonaro já defendeu que pode acabar com a cobrança de taxas que as igrejas ainda pagam no Brasil. Quando fez a defesa, o presidente falou em fazer justiça com os pastores, com os padres nessa questão tributária. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o presidente ordenou que sua equipe econômica resolva o assunto. Os técnicos da equipe econômica resistem. Você vê, família, os caras já não pagam imposto nenhum. E o pouco que eles ainda são obrigados a pagar, o pouquinho, perante os bilhões que eles recebem dos pobres fiéis, se aproveitando da fé, ele ainda acha pouco. Ele quer deixar os caras livres de qualquer imposto, 100% livre de imposto. Vamos dizer que hoje esteja aí em 90%, 85%, ele quer deixar 100% livre. E aí aparece outro fumo que a matéria também faz questão de não mostrar para vocês. Porque se ele quer perdoar, o texto da lei quer perdoar a dívida, a gente vai tomar aí um prejuízo em recolhimento de impostos, em recursos para ser revertido em saúde, educação, saneamento básico, segurança e etc. A gente vai tomar aí um prejuízo de 1 bilhão agora de momento. Mas se o Bolsonaro fizer como ele quer e acabar de vez com esse imposto, esse pouco imposto que é cobrado, é incalculável o prejuízo que a gente vai tomar nos próximos anos. Vocês têm ideia, vocês têm noção do que é que a gente está falando aqui, meus caros irmãos? Agora, por que é que ele está fazendo isso, irmãos? Porque ele sabe que as eleições estão chegando e ele precisa do apoio desses homens. Esses homens são o voto certo
Silas Malacheia, Pedir Mais Cedo, esse R.R. Soares, todos esses caras são uma força política muito grande. E ele quer agradar os caras, é simples assim. Aí você pensa, meu caro irmão, se o governo diz que tá apertado, se o governo diz que tá sem dinheiro, tem inclusive que privatizar tudo e entregar a preço de banana, como é que ele consegue então perdoar 1 bilhão assim? Como ele consegue? Ele consegue porque ele pretende tirar esse dinheiro de você. Você, meu caro irmão, você trabalhador, você cidadão de bem, você é uma galinha dos ovos de ouro. É fato isso, irmão, é fato. Quem assistiu o Yu Yu Hakusho, que era um desenho que passava na manchete muito bom, lembra da Yukina, que era uma menina, né, que ela quando chorava, as lágrimas dela se transformavam em pérolas preciosas, em pedras preciosas. E o empresário corrupto, Tarukani, usava ela para enriquecer a si próprio. Ele vivia prendendo ela, torturando ela o tempo todo, porque quanto mais ela sofria, quanto mais ela chorava, mais dinheiro ele conseguia com as lágrimas dela. Então o brasileiro hoje está se tornando a Yukina do Tarukani Bolsonaro. Da mesma forma que o PT criou o Bolsa Família para fidelizar o voto das pessoas mais pobres, o Bolsonaro está criando as suas de sua maneira. Isso é um fato. Mais uma vez, o que eu disse no último vídeo eu repito, as pessoas não gostam de ouvir esse tipo de verdade, elas não querem esquentar a cabeça com esse tipo de coisa. É melhor enxergar em um indivíduo o vilão e enxergar que aquele outro é o mocinho. É muito mais fácil fazer isso do que começar a cobrar daquela pessoa que tá ali para te representar. Porque, meu irmão, a situação é tão invertida que o eleitor acha que ele deve fidelidade ao político, quando na verdade é o contrário. A fidelidade dele foi até a hora de ir na urna e dar o seu voto para aquele camarada. A partir dali, a obrigação se inverte. Você provou a sua lealdade, você provou o seu apoio na hora que fez o seu voto. Agora é a vez do candidato que foi eleito provar o seu valor, provar a sua fidelidade ao eleitor, cumprindo as suas promessas. Você votou em Bolsonaro para que ele fizesse esse tipo de coisa? Eu quero conversar com um eleitor de Bolsonaro. A maioria aqui já está desperto. Eu não preciso falar esse tipo de coisa porque vocês sabem. Mas aquela pessoa que continua apoiando um governo desse tipo, achando que se cobrar a ele o que ele deve, está fortalecendo a esquerda, eu pergunto, foi para isso que você elegeu ele, meu irmão? Para ele ser a nova esquerda? Essa é a pergunta que eu faço. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Essa eu faço realmente questão de saber. Eu vou ler todos os comentários. E amanhã a gente volta com mais um vídeo, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.